E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre números racionais, que eu vou fazer a parte de transformação de número decimal em fração, no caso decimal exato, e decimal periódico, dízima periódica, que é transformar em fração geratriz. E um pouco mais para frente, né, estarei falando também de números irracionais, fazer uma conexão entre o número racional e irracional, a diferença entre eles, ok? Espero que goste do vídeo. Vamos lá? Então, como eu falei, a gente vai falar a transformação de número decimal em fração, então decimal exato e dízimas periódicas. No caso, a gente vai estar falando continuar falando sobre números racionais. Então, teremos uma transformação do decimal para a fração. O decimal exato, vamos começar pelo decimal exato. O decimal exato é de acordo com as casas decimais que está determinando. O que seria decimal exato? A gente consegue contar as casas decimais. A gente consegue verificar a quantidade de casas decimais. No primeiro exemplo, é o 0,3. O 0,3 eu consigo contar a casa decimal. Só tem uma casa decimal. Está na casa dos décimos. Então seria 3 décimos. O número de casas decimais é de acordo, vai ter um acordo com o número de zeros. Uma casa decimal, um zero. Segundo exemplo que eu coloquei, 1,5. Também tem uma casa decimal, então seria 15 décimos. Uma casa decimal, um zero. Podemos simplificar por 5. Simplificando por 5, dará 3 meios. O outro exemplo, 0,33. Quantas casas decimais tem? Duas casas decimais equivale a 2 zeros, décimos centésimos. Então, 33 centésimos relaciona a quantidade de zeros. O próximo exemplo seria 1,45. Também com duas casas decimais, dará 145 centésimos. Então, duas casas decimais, 2 zeros. Podemos simplificar por 5, que vai dar nos dois, né, no numerador e no denominador, que vai encontrar uma fração mais simples, daria no denominador 20 e no numerador seria 29. Não dá para simplificar mais, ok? O próximo exemplo, né, para a gente ver pelo menos até milésimos, que existe também com 4 casas decimais sobre 10 mil, com 5 casas decimais sobre 100 mil, sempre de acordo com a quantidade de casas decimais, tá? Então, 3 casas decimais, 3 zeros, ok? 3 casas decimais, 3 zeros. Então, ficou 317 sobre 1000. O próximo exemplo seria, fazer aqui embaixo, 2.255. Então, são 3 casas decimais também. Então, vai ficar 2.255 sobre 1000, ou seja, milésimos. Dá para simplificar, lembrando dos critérios de divisibilidade. Terminados em 0 e 5, eu consigo dividir por 5. Então, simplificando por 5, no numerador e no denominador, no numerador daria 451 e no denominador daria 200. Não dá para simplificar mais. Normalmente, a gente sempre coloca na forma simplificada, tá? Então, a gente não pode esquecer de colocar na forma simplificada. Agora, a dízima periódica. A dízima periódica simples, a repetição é logo após a vírgula. Não pode esquecer disso. A simples é logo após a vírgula,
tem um número que repete, o algarismo que vai repetir, e a dízima periódica composta sempre tem um número que não repete. Então vamos lá, eu vou colocar na parte aqui de baixo, depois eu apago o quadro. A simples seria, o primeiro exemplo ali, 555 reticências. Eu não consigo determinar quantas casas decimais tem, mas eu sei que são infinitas. Eu não posso relacionar com a quantidade de zeros, porque eu não sei a quantidade de casas decimais. Então eu verifico quem é o período, eu chamo de P. O período é o número que repete, é o algarismo 5. E no caso tem um algarismo que repete, é o algarismo 5. Eu relaciono a quantidade de algarismo com o número de noves no denominador. Tem um único algarismo, então um número 9. Se tivesse dois algarismos, repetindo, seria dois números 9, 99. Se tivesse três algarismos, seriam 3, 9, 9, 9. Então vamos ver o segundo exemplo de simples aqui, que seria 1,222 reticências. Então, cuidado que tem parte inteira, eu tenho que fazer uma relação entre essa parte inteira e o período, que seria o 1 e o 2. No caso, o período é somente o 2 e sobre, no caso, sobre o 9 em relação ao período. Só que, como a gente tem a parte inteira, a gente tem que estar subtraindo a parte inteira. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1, e vai dar 11 nonos, né? Então, a gente vai continuar fazendo os exemplos da dízima periódica simples na parte de cima aqui. 0, 2, 3, 2, 3, pelo que a gente está observando, a repetição de dois algarismos, né? Que o período é o 23, são dois algarismos. Se são dois algarismos, eu coloco lá o 23, que é os dois algarismos que repetem, né? A composição do número, sobre 99. Somente isso, ok? Porque são dois algarismos que repetem. E o último exemplo da dízima periódica simples é o 2,15, não, no caso, 2,152, 152 reticências. Tá vendo uma repetição de três algarismos. Só que tem a parte inteira, não pode esquecer da parte inteira. Então vai ficar 2.152. Já vimos que a repetição é de 152. Coloque sobre 999 e subtraia a parte inteira, tá? Então ficaria 2.150 sobre 999. Então a gente viu quando há uma repetição, ou um algarismo repetindo, dois algarismos repetindo, três algarismos repetindo. Poderia ser mais, e assim aumentaria o número de noves do denominador. Agora eu vou colocar aqui a composta. A dízima periódica composta. É um pouco diferente. Vai seguir o mesmo padrão quando tiver parte inteira, entre aspas. Porque existe um número depois da vírgula que não tem repetição. E eu tenho que caracterizá-lo na parte do denominador também. Então, se eu tenho que caracterizá-lo na parte do denominador também, então vai ficar como? Eu represento, né? Lembrando que o período aqui é o 2, o 52, que é a parte que não repete, e o período. Subtraio a parte que não repete. Como esse número está na parte decimal, eu tenho que representar ele como décimo, centésimo, milésimo, ou seja, de acordo com o número de zeros. Ele é determinante, né? É um único algarismo. Então, se é um único algarismo, eu vou caracterizá-lo como um zero, é o décimo. E o período é o número 2,
Então, é um algarismo também, vou representar pelo 9. Então, 9 e o 0. O 9 é do período e o 0 é da parte que não repete, que está determinado no décimos, né? Na parte decimal, primeira parte decimal, que é o décimo. Então, 52 menos 5 vai dar 47 sobre 90. Então, essa é a fração geratriz dessa dízima periódica composta. Apagando aqui a parte de baixo. O outro exemplo, o segundo exemplo, seria 0,1311. 0,1311, e repetição é o do 1, né? Infinitamente. Então, no caso, há dois números que não repetem, que é o 13, dois algarismos que não repetem, que é o 13, e um único algarismo que repete, que é o 1. Então, a gente caracteriza ele, 13, e o período, diminui o 13, que não é o período, só tem um algarismo que é o período. Então, eu coloco o 9, e aquele que não repete está na casa dos centésimos, então teria 2 zeros. Então, aqui ficará 118 sobre 900. Então, você tem que sempre simplificar. No caso aqui, eu vou simplificar por 2. Então, ficará 59 sobre 450, tá? Se desse para simplificar mais, você ia simplificando, ok? Eu vou apagar aqui a parte de cima para ter um espaço para fazer as outras duas dízimas periódicas compostas. Então, o terceiro exemplo, que é 1,21313 reticências. Então, o período é o 13. Então, já vou determinar aqui que o período é o 13. E o que não é período é o 2 e a parte inteira. O que está na parte decimal tem que caracterizar com 0. E a parte inteira a gente viu que não precisa caracterizar. Então, vai ficar 1.213 menos menos o 12, né? Porque não é algarismo do período, certo? Só o 13 que é o período. O 13 tem dois algarismos, então fica 99. E quem eu determino com 0 seria somente o 2, porque ele está na parte decimal. Como ele está na primeira casa decimal, são os décimos, então seria somente um 0. Fazendo a subtração, 1.201 sobre 990. Então, essa é a fração geratriz. E o último exemplo, né, da composta, apagarei aqui. Então, o último exemplo da composta ficará desta maneira. 2,13, tá vendo dois algarismos que não repetem e os algarismos que repetem. Então, faço a composição da parte inteira, dos números que não repetem e da parte do período. A gente já sabe que o período é 54. Então, menos a parte inteira e a parte que não repete. Sobre qual período? 54. Então, são dois algarismos, estão 99. E o não período está na casa dos centésimos. Então, seria 2 zeros. Então, fazendo esse cálculo aqui, ficaria 1, 4, 1, né? Fazendo a subtração. 21.141 sobre 9.900. Aí eu teria que verificar se dá para simplificar, tá? Pelo que eu estou vendo, dá para simplificar por 9, mas vocês podem fazer esse cálculo
simplificando por 9, porque a soma dos algarismos no numerador dá 9, então eu consigo ir embaixo, né, no denominador dá 18, então os dois dão para simplificar por 9, vocês poderiam tentar simplificar por 9. E números irracionais? Vamos finalizar com os números irracionais, que são os números que é representado pela letra I. Ele reúne todos os números decimais não exatos, ou seja, são os decimais infinitos, só que aqueles que não têm repetição após a vírgula, ok? Aqueles que não têm repetição após a vírgula. E a letra π, que é um número irracional também, que a gente simplifica como 3,14. Ok? Então, números decimais infinitos não periódicos são chamados dos números irracionais. Novamente, então são aqueles números que são decimais infinitos não periódicos. Não há uma repetição após a vírgula. E um número famoso, que é um número irracional, é a letra π, que é aproximadamente 3,14, que é a razão, ou seja, a divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Essa divisão não dá um decimal exato, não dá uma dízima periódica, dá um número que a gente aproxima, não dá o mesmo número em todos os círculos ou circunferências, mas a gente aproxima e caracteriza pela letra grega π. Espero que tenham gostado. Clique no curtir, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações para vocês receberem todos os novos vídeos que estarei postando no canal. E até o próximo vídeo.